Olá a todos, meu nome é Hélio Dias, presidente do IVPESP, que é o Instituto para a Valorização da Educação e da Pesquisa no Estado de São Paulo. Somos uma entidade de direito privado, sem fins lucrativos, e nosso objetivo é se tornar uma ponte entre a sociedade e o conhecimento. Contamos com membros representativos da sociedade científica, empresarial e universitária. Contamos com um centro de inteligência e especialidades multi-institucional e multidisciplinar, com membros do Brasil e de outros países. Em nosso portal, vocês vão encontrar as nossas principais ações até o momento, que são workshops, encontros temáticos, feiras e informações de interesse da sociedade na área da divulgação científica. Nosso principal objetivo é tornar o conhecimento acessível a todos e contribuir para o aperfeiçoamento das instituições. O IVPESP conta com um certificado de regularidade cadastral de entidades do Estado de São Paulo, o que nos credencia para parcerias com entidades públicas e privadas. Você vai assistir agora a mais um evento organizado pelo IVPESP. Obrigado e boa palestra a todos. Bom, senhores, a questão é a seguinte, eu tenho uma questão ecológica que me preocupa muito. Nós temos um plantel de nações. Esse plantel de nações, inclusive o Brasil, ele se preocupa com a ecologia e inclusive com os efeitos do efeito estufa, as consequências do efeito estufa. Como o professor Goldenberg disse, a coisa realmente vai acontecer, inclusive o professor Bauer também confirma. Eu não sou contra. Esse é um assunto também que eu já toco desde 1980. A questão é a seguinte, nós estamos num mundo em que tem o Sul, abaixo do Equador, acima do Equador. Acima do Equador são as nações mais industrializadas e que elas intercambiam, através dos mares, principalmente, o que eles produzem. Com o aquecimento global, vai abrir o canal do Nordeste, que é justamente o canal que liga o Oceano Atlântico ao Oceano Pacífico, lá no norte do Canadá. Com o aquecimento global, o Canadá fica uma nação viável, e é uma nação do tamanho do Brasil e geologicamente parecido com a gente. Então nós temos, com o passar do tempo, nós vamos ter uma nação do tamanho da gente, competitiva, e vai competir com a gente, inclusive no comércio e nas linhas de navegação, ok? Quer dizer, navios que passam por aqui não vão precisar passar por aqui. Como é que vai ficar a nossa situação? Os senhores têm alguma projeção sobre isso? Os senhores têm alguma, digamos assim, uma visão sobre como uma coisa dessas pode afetar o norte e o sul? Porque eu acho que nós vamos ficar isolados. Eles não vão lá em cima, acima do Equador, precisar ter contato com a gente. É sempre entre eles, ok? Então, minha pergunta é mais ou menos essa, ok? Bom, alguém quer responder? Daí uma... Essa é a vantagem do advogado. Ele não entende nada, mas dá palpite com uma facilidade. Veja, na verdade, se eu olho pelo aspecto químico, existem 2 países no mundo só que têm a mesma característica no mundo. Estados Unidos e Brasil. Ambos têm, né? Ambos têm uma sólida base de matéria-prima, nafta, gás, minerais, biodiversidade, terras raras, e ambos têm um mercado consumidor. A China tem um mercado consumidor fantástico e uma base de matérias-primas pobres, embora sejam muito fortes em terras raras. E a Rússia tem uma base de matéria-prima sólida, mas um mercado consumidor pobre. Então, eu não vejo o Brasil excluído disso de forma nenhuma. Eu acho que o Brasil vai fazer parte disso. Eu acho que se nós fôssemos inteligentes suficientes,
não como Brasil, mas como região, né? Argentina, Chile, o Chile é mais inteligente que a gente, na verdade, Uruguai, Paraguai, a gente poderia criar um extraordinário mercado que atraísse o interesse deles, né? Obviamente que a África, hoje muita gente pensa que está isolada, mas, na verdade, existe uma revolução verde ocorrendo na África, financiada com capitais chineses e transformada em excelentes meios de produção agrícola, com a ajuda de defensivos agrícolas e fertilizantes, que, com certeza, pode mudar o cenário da África também. Acho que a África tem uma tendência até para superar o Brasil na questão agrícola, se nós não formos suficientemente competentes. Então, eu não vejo muito essa possibilidade de ficarmos, não. Bom, eu, como militar, eu vivo estudando isso. Então, eu vou te dizer o seguinte, a visão que nós temos. Primeiro, você essencialmente está querendo tocar na questão de poder. Você está olhando um aspecto pequeno do poder. Eu vou falar do poder de uma maneira mais geral. Tá? Poder tem 5 expressões. É política, é econômica, psicossocial, militar e científico-tecnológica. São 5. Tá? Se você olhar só a economia, hoje o poder é quadrupolar no planeta. Tá? Então, Estados Unidos, Europa, Rússia e China. Tá? Agora, se você olhar 3 indicadores também econômicos e sociais, que são países que têm mais de 7 milhões de quilômetros quadrados de área, países que têm mais de $1 trilhão de PIB, e países que têm mais de 100 milhões de habitantes, só tem 4 países no mundo. Só 4. China, Estados Unidos, Rússia e Brasil. Só esses 4. Então, por esses indicadores, a gente esperaria que o Brasil fosse um dos centros maiores de poder, né, do planeta. Mas não é. Por quê? Por uma razão muito simples. Nessa hora do jogo, né, você vê 3 desses 4 países são potências nucleares e são potências satelizadoras plenas. Só um país não é nuclear, tá, do ponto de vista militar, e só um país ainda não é satelizador pleno, dos 4, é o Brasil. Portanto, a partir daí, se você se preocupar com a questão ambiental, que foi o que você falou, né, mudando a geografia, mudando o fluxo de comércio, né, você vai estar mexendo em certas coisas, mas naquilo que efetivamente confere poder nesse planeta, que é poder nuclear, militar e capacidade de entregar isso através de um míssil num outro país, isto é que manda no planeta. Tá? Eu acho que com a questão dos alimentos, professor Pazini, tem um outro poder que vai falar muito alto, que é o poder de gerar alimentos. E o nosso país, nesse ranking dos 4 primeiros, ele está, não é só gerar alimentos, mas gerar ar puro, né, sequestrar carbono. O Brasil está entre os 4, e talvez esteja entre os 2, com a maior biodiversidade do planeta Terra. Ele tem uma das 2 maiores florestas protegidas do planeta, sendo que a gente sabe que a floresta da Rússia, que talvez seja até maior como floresta protegida no planeta, ela está lá na Sibéria, então ela não dá acesso, ou pouco acesso, evidentemente. E nós temos uma costa impressionantemente grande, e a gente fala muito do sequestro de carbono pela floresta, e fala quase nada. No Brasil, aliás, o Brasil parece que não tem costa. O grande sequestrador de carbono do planeta Terra é a água. E a água dos oceanos, como mostrou o professor Bauer, nesse momento, rapidamente acidificada. Portanto, perdendo, assim, de maneira muito acelerada o seu poder de sequestrar. Mas, ainda assim, nós temos a costa que temos. O dia que o Brasil lembrar que ele tem mar, ele vai começar a cuidar melhor desse mar. Mas é uma potência o nosso mar também, energética e de capacidade de limpeza. Então, eu acredito, sim, que nós vamos ter cada vez mais um papel muito forte.
Só um pequeno comentário. O Brasil está invadindo a América Latina. Não se esqueçam que nós temos fronteiras e a gente tem potenciais para fazer alianças para também sair para o Pacífico. Bom, eu acho que estamos fazendo uma especulação, né, sobre o futuro do mundo, né, já de uma certa forma prevendo um dos efeitos, né, um dos impactos das mudanças climáticas. Quem sabe isso ocorra. Eu queria ligar um pouco com um aspecto, né, que foi um pouco central, né, no evento da tarde, que é a questão da bioenergia, do biocombustível, da bioeletricidade. Eu acredito, né, que se houver esse tipo de transformação, né, isso pode até ser benéfico para a adoção dessa alternativa. Um dos problemas com o bioetanol brasileiro, né, que o presidente Lula, ao meu ver acertadamente, né, tentou vender como uma commodity para o mundo e não conseguiu, é a questão da confiabilidade e de ter vários agentes participando do processo, né. Se nós tivermos essa alternativa com o Canadá, né, de produzir biomassa e biocombustíveis e bioeletricidade, eu acho que a gente pode ter uma mudança significativa e o Brasil pode se beneficiar disso daí. Além disso, né, quer dizer, eu acho que é previsto, né, até 2030, mais ou menos, que a China, mesmo baixando, né, o ritmo de crescimento para 7,5% ao ano, vai precisar de 5 vezes mais alimentos, né, quer dizer, isso é uma previsão dada a urbanização. 300 milhões já vieram e vão vir mais 200, 300 milhões de chineses do campo para as cidades. Nós temos um papel muito importante. Não que nós vamos só virar supridores de alimento, né? Mas acho que isso viabiliza também a bioenergia de uma forma ampla, né? Desde os biocombustíveis, né, o biogás e assim por diante. Bom, eu vou focalizar no outro ponto. Acho que todos estão, né, deram bastante corretos em termos de potencial brasileiro, né? Mas eu vou falar de outro, que é educação. Então, vai depender do que o Brasil vai fazer em termos de educação. Nós temos aqui o Chile, é um exemplo típico, né, que hoje é considerado por outras nações desenvolvidas, né, como um país desenvolvido, né? E o Brasil? Então, acho que vai depender do rumo que nós vamos dar à educação. E nós temos um potencial muito grande. Na medicina, o Brasil tem coisas de ponta, né? Na parte aeroespacial, o Brasil tem coisas de ponta. A indústria brasileira é uma indústria forte também. Então, acho que o Brasil tem um potencial muito grande e depende do que ele vai fazer em termos de educação, em termos de pesquisa e desenvolvimento. Eu acho que isso é que vai ditar. Você tem lá, por exemplo, a Austrália, está no hemisfério sul. Né? A Nova Zelândia, daquele tamanhozinho lá, é um país forte, né? Então, acho que vai muito... Mas tem também um território muito grande, tem jazidas, recursos minerais muito fortes, tem essa possibilidade de alimentos. Então, não vejo problema para o Brasil no futuro, se ele cuidar da educação. Bom, mais alguma pergunta? Ok, bom, então eu acho que eu vou dar por encerrado, agradecendo então todos os palestrantes, quer dizer, que complementaram brilhantemente tudo que já tinha sido falado nas 3 primeiras, né? Agradecer a presença de todos e agradecer a todos vocês também por estar até agora aqui no evento, que eu acho muito importante. Muito obrigado e vamos